A graça e a paz do Senhor. Seja bem-vindo ao canal UP. Toda semana nós postamos uma mensagem de Deus para edificar a sua vida. E eu venho aqui hoje fazer o fechamento da série Encontro com Deus, deixando o meu testemunho. Eu me chamo Marcelo Batista, eu sou professor, sou irmão da Igreja Batista Nacional Novo Tempo de Coivaras. A gente trabalha aqui com célula. Eu sou líder da célula Unidos pela Força de Cristo. Eu trabalho na célula missionária em Alto Longar. A gente tem um propósito que é a cada vez mais levar vidas à presença de Cristo através da sua palavra. E Deus tem nos ajudado, Deus tem nos guiado, tem nos conduzido. Nós não somos mestres da palavra, não somos doutores da palavra. Somos pessoas simples, mas que buscamos doar o nosso tempo, estudar a palavra para trazer para você uma mensagem de salvação, de vida, de edificação. E esse tem sido o nosso propósito com este canal. E temos outros propósitos que a gente vai falar aqui ao longo desse testemunho. Amém? Falar do meu testemunho. Eu preciso lembrar de como era a minha vida antes de Cristo. Eu fui um filho que cresci sem a presença do pai. A minha mãe se separou do meu pai, a gente era muito pequeno. E sem só minha mãe, meu avô para manter a casa, minha mãe trabalhava à noite. E logo a gente vê que vem dificuldades, muitas dificuldades financeiras. A gente já cresceu aprendendo a lidar com a vida, tendo que lutar, batalhar, trabalhar desde pequeno para conquistar as suas coisas, até o alimento mesmo para nossa mesa. A gente precisou já desde pequeno se esforçar para tê-lo na mesa. E vinham os desprezos dos vizinhos, jogavam palavras. Nessa casa só tem moleque, daí não vai sair ninguém que não presta. Tinha todo um estigma por conta da situação de pobreza que a gente vivia. E, claro, bebia também, álcool, mas nunca toquei em drogas. As drogas já estiveram em minhas mãos, já me ofereceram as drogas, mas pela graça e misericórdia de Deus eu nunca quis provar o uso de outras drogas. Eu vejo que Deus já cuidava da minha vida, já cuidava de muitos dos meus amigos ali, já nos separava, tinha uma proteção de Deus sobre a minha vida. Já naquele período em que eu nem conhecia ainda esse Cristo que liberta, que eu não conhecia essa palavra que liberta. A Bíblia diz: conhecereis a palavra e ela vos libertará. E tem um versículo na minha vida que eu gosto muito de citá-lo. Eu vou ler esse versículo para você. Amém? Provérbios 31, versículo 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor: abre a boca a favor do mundo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abra a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Esse foi o primeiro texto bíblico que veio a mim logo após a minha conversão. Foi o primeiro rabisco que eu fiz na minha Bíblia, foi este versículo. A palavra de Deus marcou. Eu não entendia por que desse versículo. Hoje eu já começo a compreender qual o propósito desse versículo na minha vida. Então, como eu estava falando, Deus já estava sobre a minha vida. Eu lembro dos planos que eu fazia com os meus amigos, dos nossos sonhos, aonde a gente andava, os lugares que nós frequentamos. Deus sempre esteve, Deus sempre nos guardava. Eu lembro uma vez que eu estava com meu irmão numa festa de reggae em Teresina, e de repente eu disse: irmão, vamos embora, pode acontecer algo ruim aqui. E a gente entra no ônibus e depois tem um tiroteio que algumas vítimas morrem ali de bala perdida. Eu vejo aquilo como uma proteção divina, Deus nos guardando, Deus nos livrando de um mal maior. Ele guarda, querido. Deus, ele quer algo com a gente. Deus, ele tem prazer no homem. Deus criou o homem para viver perto dele. Ele nos guarda. Eu lembro uma vez que a gente ia fazer coisas erradas, ia frequentar um prostíbulo numa noite. Eu estava no meio e meus amigos me levaram. Eu fui com eles. Ninguém me forçou a nada. Só que chegando lá, estava fechado. Batemos, estava fechado, ninguém abriu. Fomos no outro fechado, ninguém abriu. E Deus mais uma vez preservou ali, como se diz, o templo dele. Você é templo do Espírito Santo. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Não é para ser usado com qualquer coisa. Por isso, cuidado, jovens, guardem o vosso corpo, porque é templo de Deus. É morada do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a juventude do Brasil.
Se ele me guardou quando eu era jovem, ele continua guardando você, jovem. Só dê lugar a ele, só dê espaço a ele, para que ele possa atuar na tua vida. A minha conversão, eu digo que ela começou na mesa de um bar. Eu estava com os meus amigos depois de um projeto voluntário numa escola. A gente sentou ali para tomar cerveja e de repente senta na mesa uma aluna minha, que a gente trabalhava, e uma colega dela. E eu disse para aquela moça que ela era uma dádiva de Deus na minha vida. Escrevi num papel lá, metida a poeta, e entreguei para ela. Era uma dádiva de Deus. E entreguei para ela e disse que ia levá-la para casa dela naquela noite. E fui, corajoso, depois de uns copos. Quem não fica corajoso, né? Então eu fui. E aquela moça seria minha futura esposa, que me convidou para frequentar uma igreja evangélica, que me convidou para conhecer a palavra de Deus. Mas antes de ir para a igreja, antes de aceitar o convite dela, eu já fazia parte de um grupo de jovens cristãos. A gente tinha um trabalho de levar uma alegria para as pessoas doentes ali do lado de Misericórdia, em Teresina. A gente fazia teatro, a gente lia a palavra, a gente tirava momentos com Deus ali, dando o nosso tempo também. Depois de um dia de trabalho cansativo, a gente ia lá e ministrava a palavra para aquelas vidas. Meus amigos ali do bairro de Fátima, de Teresina, a gente fazia esse trabalho com amor. E aí tinha os encontros de jovens da igreja, mas a parte mais chata quando a gente estava nos encontros de jovens da igreja era quando nós íamos falar de Cristo, ia falar da palavra de Deus. As pessoas tinham uma resistência. Porque vamos ficar conversando, vamos brincar, vamos continuar na brincadeira. A palavra de Deus era coisa chata, era obrigação chata daquele grupo. Mas foi ali que eu comecei a conhecer esse Deus. Então, minha esposa, que aquela moça virou a minha esposa, me convidou para ir na sua igreja, conhecer. E eu dizia para ela, eu vou, mas você vai na minha. E ela ia lá na missa. Depois da missa, a gente ia para o culto de jovens na igreja dela. E nisso se repetindo, eu ia no domingo, ia no sábado, ouvindo essa palavra que liberta. A palavra de Deus, ela nos liberta. A palavra de Deus, ela nos salva, ela nos cura, ela nos limpa, ela nos purifica, ela nos dá ânimo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim diz o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ouvindo essa palavra, mas eu era teimoso. A patroa dela que me dava carona no carro, eu ia questionando a mulher, eu ia dizendo, não, que Maria é isso, Maria é aquilo, que está errado, que eles ensinam lá na sua igreja. Ou seja, eu ia afrontando dentro da carona que eu recebia para ir para a igreja. Mas elas estavam orando, elas estavam pedindo a Deus pela minha vida, que eu me libertasse, que eu aceitasse o Senhor como meu único, exclusivo e suficiente Salvador. E um dia, trabalhando ali no bairro Planalto Ininga, eu estava tirando ata. E o Senhor falou comigo, eu te quero mais próximo de mim. Falou meu coração, no mesmo instante ali eu chorei. Eu te quero mais próximo de mim. E eu entendi que eu devia entregar minha vida a Ele. Chegando no culto à noite, eu já procurei o pastor, a pastora. Eu quero aceitar Jesus hoje, eu quero entregar minha vida a Jesus, porque eu já saí de casa decidido, Deus me chamou. E ela disse, calma, deixa o culto acabar, quando a gente fizer o apelo, você levanta a mão. E ali era um culto de missões, a gente estava na igreja preparando uma missionária para ir para a África. E terminou o culto, eu levantei a mão, eu aceitei a Jesus Cristo como meu único, exclusivo, suficiente Salvador. E de lá para cá foi a decisão mais exata, mais correta, a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Então, desde o começo, eu já me envolvi ali na obra de Deus. Eu comecei a acompanhar aquelas missionárias na obra evangelística, na Vila Santa Bárbara, lá em Teresina. Eu saía de casa, pegava o ônibus, ia para a faculdade, saía da faculdade, pegava o ônibus, ia para a Vila Santa Bárbara. A gente saía de casa em casa, levando a palavra de Deus, orando por enfermos, chamando as pessoas para a nossa igreja que estava sendo aberta ali, orando com eles, fazendo os cultos. Era uma bênção. Mas eu tinha uma resistência dentro da minha casa. Minha mãe dizia que eu estava louco, que eu estava ficando doido, que eu só queria saber de igreja, que agora eu ia para a igreja domingo, eu ia para a igreja sábado, eu ia para a igreja terça-feira, eu ia para a igreja quinta-feira na Vila Santa Bárbara, um lugar perigoso, uma vila cheia de mala. Uma vez um ônibus foi assaltado, roubaram todo mundo, mas não me viram. Estava ali sentadinho com minha Bíblia na mão, meu celular no bolso, no ponto para dar pro ladrão, mas ele não me viu. Deus guardou, Deus livrou naquela hora. E de lá para cá sempre eu gosto de estar acompanhando os missionários da minha igreja,
ajudando na obra do Senhor. Não sou pastor, não sou pregador, mas a gente ajuda. Deus nos chamou para estar perto. Deus nos chama para estar perto dele. E se a gente está perto dele, ele deixou um chamado para a igreja, que é ide por todo mundo e pregai o evangelho. A gente, à medida do possível, faz o ide do Senhor. Tem que fazer o ide do Senhor. Então, jovem, você que está na casa do Senhor, você que ainda não é dessa obra do Senhor, se envolva com o Senhor. Ele tem prazer em você. Amém? O canal Way of Prayer, o canal Caminho de Oração, nosso canal que a gente está pregando aqui agora, a palavra do Senhor. Esse canal, ele surgiu nas nossas subidas ao monte. Aqui em Coivaras a gente gosta da noite de subir ao monte para orar ao Senhor. E a gente, como ministro do Senhor, como intercessor na casa do Senhor, a gente tem o que a gente chama de ministério de intercessão e a gente faz parte desse ministério. A gente ama orar pela vida, orar pelos outros. Às vezes a gente sobe um monte e fica até de madrugada, a gente já amanheceu o dia ali naquele monte orando pelas pessoas, pela vida das pessoas, para que as pessoas sejam curadas, para que as pessoas sejam salvas, para que Deus tenha misericórdia das pessoas. A gente ama fazer esse trabalho de intercessão. Esse canal é para isso. A gente sempre pede, deixe o seu pedido de oração. Não é só para fazer um comentário ali, não. A gente quer orar pela sua vida. Entre os membros desse canal, a gente tem 4 intercessores da igreja de Coivaras, pessoas que são apaixonadas por oração, dedicadas à oração pelas vidas. Nós temos uma líder de célula em Alto Lugar e nós temos uma criança muito usada por Deus em Teresina, o João Miguel, um missionário e pastor de igreja em São Miguel do Tapuio, que é o missionário Benedito Viana. E eu creio que Deus vai chamar muitos outros para essa obra. Essa obra não é minha, essa obra Deus mostrou para mim a ideia de abrir o canal. Eu mostrei para o Felipe o projeto e o Felipe abraçou o projeto junto comigo. Um rapaz aí que tem talentos inexplicáveis dados por Deus na questão do design gráfico. Ele é o responsável aí pelas artes do nosso canal. Estou aprendendo com ele. Então, Felipe, vamos convidar os irmãos para fazer parte. A gente convidou um a um e aceitaram, e a gente está hoje aqui com o projeto Caminho de Oração, orando pelas vidas. Então, meus amados, e um dos projetos desse canal que a gente quer tocar aí para o futuro, a gente sabe que o YouTube, se a gente crescer de alguma forma, o YouTube ajuda financeiramente. E a gente queria usar essa ajuda para abençoar as vidas também, através de cestas básicas, para as pessoas carentes que estejam com insegurança alimentar. Muitas vezes, ali na minha infância, lembrando aí, voltando ao meu passado, eu e meus amigos, nós saíamos para procurar comida no lixo. A gente ia no restaurante comer coco. A gente comia aqueles cocos que as pessoas só bebiam água e jogavam os cocos no lixo. E a gente ia com a tampinha de refrigerante, quebrava o coco na pedra e a gente merendava ali aquele coco. Para alguns dos meus amigos, ali era um passatempo, mas para mim, muitas vezes, era o complemento da minha alimentação diária. Às vezes era o meu café da manhã. Era um tempo difícil, mas hoje, pela graça de Deus, mensalmente eu posso doar uma cesta básica para uma família que esteja necessitando. E esse canal, se for da vontade de Deus, se tiver nos planos do Senhor, a gente vai expandir essas cestas mais e mais. A gente pretende aí fazer um evento anual doando cestas para muitos, abençoando a muitos, orando pela vida deles, apresentando o verdadeiro Salvador para eles. Esse é o propósito do Caminho de Oração. E nós contamos com você, nosso seguidor, nosso ouvinte, que você compartilhe essa mensagem com seus familiares, com seus amigos. Ativa aí o sininho para receber o conteúdo do Caminho de Oração. E, meu amado, conheça Jesus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Amém? E Deus quer algo com você, Deus quer algo com todos nós. Ele nos ama de uma forma especial, a ponto de ter dado o seu único filho para morrer em meu e em seu lugar. Para quê? Para nos ter de volta em seus braços, para nos ter de volta para uma eternidade com Ele e fazer tudo diferente do início da criação. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde e venha junto conosco nesse projeto. O caminho de oração é um caminho de vida, é o caminho da salvação, é o caminho de abençoar outras pessoas com aquilo que nós já recebemos de Deus. Amém? Deus abençoe. A graça e a paz do Senhor Jesus e toda a honra, toda a glória seja dada